Paulo fala, como nós Aleluia. a morte e o inferno. Glória a Deus, aleluia a Deus. Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Amém. Romanos 8, que diz o seguinte: portanto, Amém. portanto, que o apóstolo Paulo está dizendo na carta, começa dizendo esse versículo. Aleluia a Deus. Primeiramente porque tem que demonstrar isso, né? Dizer isso. Que Romanos não tem capítulo nem versículo. Isso foi apenas uma coisa para facilitar a nossa compreensão. Então o capítulo 8, ele começa com uma conclusão dos textos anteriores a ele. Os textos anteriores a ele, primeiro, falhos. No capítulo 2, ele bota a distinção, entre aspas, entre judeu e gentio. No capítulo 3, ele nos expõe que nem judeu nem gentio são salvos por si mesmo, pois suas obras são fadadas ao erro, são inúteis. No capítulo 4, ele começa a introduzir que a nossa salvação não vem por um esforço pessoal de cada um, mas vem pela obra maravilhosa do Espírito Santo, pela promessa que ele nos tem feito. Aleluia a Deus. No capítulo 5, ele demonstra isso, o que aconteceu. Ele demonstra que o pecado entrou pelo homem e também a vida eterna entrou pelo homem no mundo. E agora a ideia não é mais uma questão de pecado que se comete, mas uma questão de natureza. Aleluia, Deus! Sim, algumas pessoas podem entrar em uma confusão de discernimento. No capítulo 6, ele explica que essa questão de natureza não dá direito ao homem a viver no pecado. Porque o homem veio para o pecado, tanto para a lei como para o pecado. No capítulo 6, ele trata sobre isso. E no capítulo 7, ele traz à tona a lei de Moisés. E ele coloca no versículo 1 ao 6, a questão de que nós nos divorciamos da lei, nós se separamos da lei, não nos divorciar, porque a lei morreu. E nós morremos para a lei também. Ou seja, ele coloca o exemplo do casal, que só podem se separar quando há morte de um ou outro. Então ele coloca como exemplo para dizer que, como nós morremos em relação à lei, a lei já não mais tem poder sobre nós. Não tem mais poder nenhum. Aleluia, Deus! Aquilo que estava descrito no Velho Testamento, que era contra nós, está tudo destruído na cruz de Jesus. Isso ele também fala em Colossenses 2:14. Foi riscado aquilo que era contra nós, porque agora Deus está a favor de todos nós. Vejamos outra coisa. E ele começa a introduzir a ideia de que ele não sabia se era pecado sem que a lei antes não tivesse dito, cobiçar é pecado. E ele disse, o pecado, ele tomou ocasião pelo mandamento e me enganou e me matou. E aquilo que eu achava que era para a vida, me foi para a morte. Então ele conclui esse texto dizendo que eu, de todo o meu espírito, eu louvo a Deus. Mas pela carne eu sigo a lei do pecado. Aleluia, Deus! Da carne. Ou seja, ele coloca um paralelo interessante que o desejo dele, a vontade dele, o amor dele era por Deus e pela sua lei. No entanto, aleluia, Deus! A sua carne cometia pecados, ela cometia erros. Então, depois desses textos anteriores, ele conclui esses textos anteriores dizendo, portanto significa uma conclusão. Ele está concluindo o texto. Qual é a conclusão? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É acreditar, é confiar na promessa que foi feita no seu Filho, no Filho de Deus. E qual foi a promessa? Que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. E essa é a vitória. Essa é a nossa grande vitória. A nossa vitória, a condenação que era o resultado da lei, já não se pode alcançar. Porque Cristo anulou a lei, como está dito em Hebreus, está dito também em outras cartas, em Efésios, Romanos 10, 4 e todos os outros, falam que a lei foi abolida
porque era inútil para aperfeiçoar o homem, mas a lei serviu para mostrar ao homem a sua condição de pecado. Então você olha para a lei e você se enxerga o pecador. Você olha para a lei e você consegue dizer assim, olha, olhando mediante a lei, eu diante de Deus sou impossível de alcançar qualquer justificativa que me possa arrancar do pecado e me possa me dar vida eterna. Porque está dito que aquele que cumpre todas a lei é que é salvo. Ele fez coisas que para os judeus era abominação. Jesus para os judeus era imoral pela moral dos judeus. Porque Jesus fez coisas que não deveria fazer. Aleluia, Deus. Ele respeitou até a Oh, glória a Deus. Aleluia. até a tradição daqueles homens que estavam sendo construídas. Jesus veio desfazendo tudo. Desfazendo a tradição, a lei na perspectiva. Aleluia, Deus. Para nós, o único erro que a gente tem na mente, o medo que a gente Oh, o glória. equívoco que a gente tem na mente, é que quando lemos Mateus, Marcos e Lucas, achamos que aquilo ali é o Novo Testamento. Mas ali não é o Novo Testamento. O Novo Testamento começa na partir da morte e ressurreição de Jesus. O Novo Testamento começa a partir da morte. Quando você lê lá no capítulo, Jesus morreu, um dia ressuscitou. Aí sim começa o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento começa com sangue. Começa pela morte. Glória a Deus. Aleluia. Assim como foi na lei antiga, Moisés, para consolidar o testamento, ele banhou todas as coisas com sangue, diz os escritores hebreus. Assim, da mesma forma, foi Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas ainda são Velho Testamento. Jesus está debaixo da lei, como diz o apóstolo Paulo na carta de Gálatas 4. Ainda estava debaixo da lei. Então toda a instrução que Jesus deu, tudo aquilo que ele viveu, foi debaixo da lei. Jesus estava debaixo. Aleluia, Deus. Já expondo coisas que ia para além da lei. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí esses conceitos todos da lei foram começando a ser abolidos um por um. E os apóstolos e os discípulos foram aprendendo a discernir as coisas. Pedro, no entanto, ele ainda como judeus, ele tinha aquela restrição de se encostar perto da gente, gentil, pessoas que não eram judeus, não eram santificados. Mas Jesus puxou a orelha dele e disse, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Então ele prega a Cornélio. Jesus puxa a orelha dele. Aleluia, dizer, Deus. eu não faço acepção de homens. E a partir disso, Pedro disse, o Deus do céu não foi acepção de homens, pois ele recebe homens de todos os cantos da terra. Todos aqueles que o invocam, o encontra. Daqueles que buscam ele, o encontra. Aleluia, Deus. Ainda que não saiba o nome dele, ainda que nem saiba se é Jesus, se é Jeová, ainda se é eterno. Deus é alguém que criou o universo. Me socorre, me perdoa, me ajuda. Esses homens são atendidos porque Deus olha para a ignorância deles, olha para a sinceridade dos corações dele. E aqui, aleluia, Deus, fala que a conclusão de tudo o que foi dito na carta que ele está falando aqui, a conclusão de tudo é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por quê? Porque agora Deus não é contra nós. Deus não é contra nós. Ele poderia ser contra nós. Ele poderia muito bem nos condenar. Ele poderia muito bem nos jogar no inferno, todo mundo. Porque ninguém tem obras de justiça a ponto de ser salvo por si mesmo. Ninguém. Todo mundo, todo mundo igual, de igual modo, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 3, todo mundo de igual modo estão fadados à destruição, à corrupção, ao erro. Ainda que seja mais religioso possível, ainda está fadado ao erro. Ainda está debaixo do pecado. Se não fosse a graça de nosso Deus, todos nós iríamos para o inferno. Ou seja, a graça de nosso Deus sobre nós é o que nos dá garantias de vida eterna. E por quê? O que é que diz mais? Quem diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Todas estas. Primeiramente, ele disse... E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os destinou para ser aleluia, Deus, de seu Filho, a fim
que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aleluia, e aos que justificou, Deus. a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo, é a pergunta que já entendemos o significado. Porque Deus não vai dar também a vida eterna, não vai dar todo o universo para a gente, ou toda a condição necessária para que a gente possa vencer. Glória a Deus, aleluia. Crescer, amadurecer em Jesus Cristo. Se Ele deu o seu próprio Filho por nós, por que Ele não vai dar também toda a condição? E diz mais, né? Não é outro texto, diz que aquilo que Ele começou em nós, Ele é fiel e poderoso para concluir até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não mais pequei. A palavra de Deus disse que o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não sei de Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei, perdoa-me. E Jesus diz para você, olha, se você quer ser perdoado, perdoe uns aos outros. Porque assim que você perdoa os pecados de uns aos outros, uns com os outros, os seus pecados também são apagados. Você quer ser perdoado? Não é dizendo, Senhor, perdoa. Jesus já disse, você quer ser perdoado? Então comece a exercitar perdão. Você quer ter receber a misericórdia? Você está debaixo da misericórdia de Deus? Então comece a exercitar a misericórdia de Deus. Porque esses frutos que de fato demonstram que nós estamos debaixo da graça de Deus. São frutos de misericórdia, de perdão, de amor e de justiça. Porque nós, sem nada disso, Deus exercitou tal justiça sobre nós. Então a gente também deve exercitar esta justiça sobre os outros. Aleluia, Deus. E o que é que isso tem a ver com vitória? Porque a palavra de Deus, o Novo Testamento, fala disto. E isto é a nossa vitória. A nossa vitória não é porque nós conquistamos um carro, uma moto, um palácio, um universo. Não. A nossa vitória é que nós nunca mais morreremos. A nossa vitória é sobre a morte. A morte e o inferno perderam o seu poder contra nós e sobre nós. Ele perdeu totalmente o seu controle sobre nós. Porque Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele glória a Deus, é poderoso o suficiente para destruir. Ele aniquilou as obras do diabo. As obras do diabo foram aniquiladas. Então agora eu passo a viver não mais como filhos do diabo, andando na corrupção da nossa mente, andando na corrupção, pensando só naquilo que é do agrado de Deus. E o que é do agrado de Deus? É que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e vivemos em comunhão uns com os outros. No capítulo 8 ele expõe tal graça sobre nós, que o diabo não tem poder sobre nós, o mundo não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós, porque está dito: quem tentará contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Quem pode condenar aquele que disse: Senhor, Tu é meu Senhor, eu estou debaixo da Tua mão, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Pois é Cristo que morreu, e morreu para levar nossos pecados. Ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está diante de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Não é o amor que nós temos por Cristo, é do amor de Cristo e por nós. Não tem como. Não existe condição suficiente. Aleluia, Deus. Deus agora está contra ti. Deus virou o rosto para ti, Ele não está mais te ouvindo. Ele está contra ti, está com raiva de ti. Não, a Bíblia diz ao contrário. Deus está contigo. Ele vai te dar toda a condição necessária para que você possa vencer aqueles maus existenciais, as dificuldades da sua vida normal. Ele está dando condição suficiente para você viver em paz. Se você, de fato, crê no Senhor Jesus, você vai ter uma vida de paz. Ainda que você passe por necessidade e aflições. Porque está dito: quem nos separar do amor de Cristo?
tribulação? O que é tribulação? É uma falta de comida, é a falta de dinheiro para pagar suas contas. É tribulação. Angústia. Eu estou muito angustiado. Tem pessoas que... pessoas que estão angustiadas por enfermidades, ou casamento fadado, ou pecados mesmo. Então, as pessoas ficam pensando, não, então Deus está contra mim, porque eu sinto que isso... Atribui o seu sentimento dizendo que, por causa do seu sentimento, está fraco, está inutilizado, está assim, com uma falta de sentir Deus, é que Deus não está mais com você, mas na verdade não. Porque Deus não está condicionado ao seu sentimento. Ele não está condicionado a nada que você possa sentir ou viver. Ele apenas te ama. Ele te ama não pelo que você faz, mas pelo que você é para Ele. O que você significa para Ele. Você é uma joia rara que Ele mesmo desenhou. E Ele não quer perder. Ele não quer perder você para o inimigo. Mas também Ele não comete um estrupo salvacionista. Ele quer que nós se enxerguemos. Ou a perseguição. A perseguição hoje, para nós cristãos, não existe praticamente. Perseguição acontece de fato para os irmãos em fora do país, em outros países onde a palavra não pode ser ministrada, não pode ser vivida, o evangelho. Ele lá sofre perseguições, nós não, estamos na boa. Né? Nem isso pode nos separar. A fome pode separar do amor de Deus? Estou morrendo de fome, eu vou negar Deus. Não. A nudez. Um irmão está assim, coitado. Se separou do amor de Deus. Nem nudez te pode separar do amor de Deus. Está dito. Ou o perigo. Algum perigo de morte, como aconteceu com o apóstolo Paulo. 3 vezes andou de barco e 3 vezes naufragou. Era um homem exalado, o apóstolo Paulo. Ou a espada. Ou seja, está falando o quê? Ainda que te mate. Ainda que nos mate. Não poderá nos separar do amor de Deus. Tal segurança é surpreendente. Glória a Deus, aleluia! Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Morte. Todo tipo de morte. Seja espiritual, seja material, somos entregues à morte. Somos entregues a ser morto. Você vai morrer pelo amor de Deus. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Quem foi que nos reputou como ovelha para o matadouro? Foi o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, de acordo com a cultura judaica, era onde as ovelhas passavam e ela vai para ser sacrificada. Então eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim, salvar-se-á. Qual é a salvação? Ir para a morte. E ser morto. Aquele que quer salvar a sua vida é que perde. Aquele que perde a sua vida é que se salva. Ou seja, eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus, aleluia a Deus. Quando a velha criatura... glória! Quando a velha criatura é destruída, para que de lá nasça o Filho de Deus. Aleluia a Deus. As escrituras se cumpriram em Jesus quando Jesus ressuscitou dos mortos, e está dito, de acordo para a ressurreição, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, a demonstração de que nós somos filhos de Deus foi quando Jesus ressuscitou dos mortos. Então entendemos que o Evangelho nos conduz para a morte da nossa velha criatura, para resplandecer com a glória do Senhor Jesus Cristo. O que diz mais aqui? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não é por nós, aleluia, mas por aquele Deus. que nos amou. Então, Jesus já venceu todas essas coisas por nós. E por ele entregou todos os benefícios para nós. E o que nós vamos fazer? Confiar nele. Colocar toda a nossa esperança nele. Se alegrar nele, viver nele, se regozijar nele, porque ele é a nossa salvação, ele é o nosso destino, porque o destino não é o caminho que chegaremos a Deus. Nosso propósito, como dito aqui, é nos tornar a imagem do Filho de Deus. Esse é o nosso destino final, é nos tornar a imagem do Filho de Deus. E por enquanto estamos na terra, já temos que andar com fé. E o que é andar com fé? Glória a Deus, aleluia! Materializar o Filho de Deus aqui e agora.
materializar como? Em nossa própria vida, em nossa própria existência. Ô glória! Que nem a vida, nem os anos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, Glória a Deus! nem a Aleluia! altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá ser morte, nada. Aleluia, Você Deus! confia em Jesus? Então, a sua vida está entregue a Ele. E Ele dizia, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Deus é poderoso. Aleluia, para nos guardar. Deus. Deus é suficiente e poderoso para nos glória a até o Deus. dia dele. Então não fique Aleluia, com medo, Deus. com medo pelas circunstâncias da vida. Não fique sujeito à animalidade do mundo, da sua própria natureza. Porque Deus já nos salvou em Jesus. E o que eu tenho que fazer? Confia. E o que eu Glória a faço? Deus! Aleluia a Deus! Confia nele, porque os frutos que é propriamente dele se manifestarão em você. Os frutos só ele pode dar, se manifestarão. Amor, gozo, Aleluia, paz, Deus. longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ô Essas glória! coisas. E os dons? Os dons. Glória a Deus! Aleluia! Para que a gente possa servir uns aos outros. Porque o ministério dos dons é para servir uns aos outros. Mas se eu sair nos caminhos do Senhor, os dons continuam? Continuam. Porque diz o apóstolo Paulo que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, se ele te deu, ainda que você use para o mal, ele te deu, ele não pede mais. Mas no último dia, você vai responder pelo aquilo que ele te deu. Você vai responder. Mas ele te deu, ele te deu. Agora você use dele como Jesus usou dos seus. Para o bem, para a paz, para promover o reino de Deus na terra. Aleluia! Amém. Amém.